Você, enfermeiro brasileiro, quer trabalhar legalmente nos Estados Unidos, receber o seu Green Card através da enfermagem, ganhando no mínimo de R$20 mil? Fique nesse vídeo que a gente vai desvendar quais são os 6 mitos relacionados à prova do NCLEX. Se você quer trabalhar aqui nos Estados Unidos, você vai precisar passar na prova do Conselho de Enfermagem americano, que se chama NCLEX. Então, continue nesse vídeo, roda a vinheta. Bem, se você chegou até aqui, é sinal de que você tem interesse em reconhecer o seu diploma aqui nos Estados Unidos. Se você é enfermeiro brasileiro, quer atuar nos Estados Unidos também como enfermeiro, isso é totalmente possível. Então, se você tem interesse nesse assunto, já se inscreve aqui no canal, clica nas notificações para você não perder nenhum vídeo. E vamos ao conteúdo de hoje. Neste vídeo você vai aprender os 6 mitos que falam por aí relacionados à prova do NCLEX. Se você está aqui agora, não entende nada sobre NCLEX, não sabe nem que você pode validar o seu diploma, quero te dizer que o seu diploma de bacharel em enfermagem do Brasil ele é completamente compatível aqui nos Estados Unidos. E para que você possa atuar aqui, você vai precisar entender um pouco melhor sobre uma prova chamada NCLEX, que é a prova do Conselho de Enfermagem americano. Todo e qualquer enfermeiro, seja ele internacional ou até mesmo um enfermeiro que se gradua aqui nos Estados Unidos, precisa passar nessa prova. E aí, quando a gente fala de NCLEX, acaba que existem aí alguns mitos que rondam sobre a prova. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E o primeiro dele é: Lorina, o NCLEX ele é mais difícil a depender do estado que eu vá realizar essa prova? E a resposta é não. Independente do estado, do local que você vai realizar a prova do NCLEX, você vai ter o mesmo nível da sua prova, porque o nível da prova ele é independente do local de aplicação. Ele vai ser baseado de acordo com as suas fraquezas e as suas fortalezas em relação às questões da prova. Ou seja, a prova de cada candidato ela é personalizada, porque as questões que você recebe na prova é baseada nas suas respostas. Então, independente de onde você fizer a prova do NCLEX, você vai fazer com o mesmo nível, porque isso depende das suas questões. Então, não importa se você vai fazer em Massachusetts, se você vai fazer em Nova York, se você vai fazer em qualquer estado aqui americano ou até mesmo fora dos Estados Unidos. A sua prova será apenas a sua prova e ela é baseada apenas nas questões em que você responde e como você responde essas questões. Tudo bem? Então, independe do local em que você está realizando a prova do NCLEX. O segundo grande mito que falam por aí é: Lorina, eu só posso realizar a prova do NCLEX dentro dos Estados Unidos? A resposta é não. Você pode realizar a prova do NCLEX em diversas partes do mundo, não só aqui nos Estados Unidos. Se você mora aqui nos Estados Unidos, você vai encontrar centros aplicadores da empresa Pearsonville, que é a empresa que aplica a prova do NCLEX em todos os estados americanos. E aí você tem ali a facilidade de poder marcar a sua prova no endereço mais próximo da sua casa, então é muito mais conveniente para você. Já se você mora lá pelo lado da Europa, você tem outras possibilidades. Você pode fazer a sua prova do NCLEX em Londres, na Espanha, em Israel e na Turquia. Ou seja, tem essas opções de países em que você inclusive pode aproveitar para dar uma curtida ali quando for realizar a sua prova do NCLEX. E uma dica extra: se você está no Brasil, vai realizar a sua prova do NCLEX no Brasil, você pode realizar ela em São Paulo. E eu já vou deixar aqui no vídeo o endereço do centro aplicador da Pearsonville em São Paulo para você não perder essa oportunidade e já anotar aí na sua agenda o endereço onde você vai precisar fazer a sua prova, tudo bem? Terceiro mito: Lorina, a prova do NCLEX ficou muito mais fácil depois da pandemia. Sim, algumas pessoas falam por aí e acreditam que a prova do NCLEX ficou mais fácil. Por quê? Porque elas acreditam pelo número reduzido de questões da prova do NCLEX, o NCLEX ficou mais fácil. E esse é um grande mito, tá? Essa redução de questões aconteceu apenas
como medida protetiva do Conselho Nacional de Enfermagem aqui americano, que faz toda a organização da prova para evitar que esses aplicantes estejam mais tempo resolvendo as questões dentro dos centros aplicadores, ou seja, para evitar exposição ao vírus. Então, em outubro de 2020, eles decidiram reduzir de 245 questões para 145 questões. Então, para quem está assistindo esse vídeo agora e já vai fazer a prova do NCLEX, não se preocupe, você vai estar fazendo a prova com um máximo de 145 questões, que é o que tem acontecido desde outubro de 2020. Então, essa mudança foi apenas uma mudança protetiva por conta do Covid. Um exemplo é que eu, na minha época, quando eu fui fazer a minha prova, eu fiz no ano de 2019, a prova tinha um total de questões de 245 questões. É isso mesmo. Então, reduziu ali drasticamente o número de questões e essa, inclusive, é uma boa oportunidade, porque melhor do que fazer 245 é fazer ali um total de 145, não é mesmo? Então, você que vai fazer por agora a prova do NCLEX já pegou essa vantagem aí, mas não tem nada a ver com o nível de dificuldade ou de facilidade da prova, tudo bem? Quarto mito: preciso ser fluente para realizar a prova do NCLEX? Absolutamente não. Eu sei que essa é uma grande dúvida da maioria de vocês. Eu sei que se você chegou aqui no meu canal agora, está descobrindo agora esse mundo da validação de diploma, talvez você já venha com esse sentimento de que você precisa ser fluente para iniciar o seu processo e até mesmo obter a sua licença profissional aqui nos Estados Unidos. Mas eu quero te dizer que não, que você está muito enganado ou enganada. Você pode fazer e pode passar na prova do NCLEX, inclusive com o nível básico, assim como tem vários brasileiros hoje, enfermeiros, que estão conseguindo a sua licença profissional aqui nos Estados Unidos com o inglês A2, B1 e B2, o nível básico a intermediário. Isso é totalmente possível, tá certo? A prova do NCLEX, ela não vai testar o seu inglês. Você não vai precisar fazer a parte de speaking com ninguém. Você não vai precisar falar com ninguém. Ninguém vai testar o seu inglês. A prova do NCLEX é uma prova no computador, onde você vai precisar responder as questões. E se você já tiver um nível A2, B1 e B2 de inglês, você já consegue ler algumas questões. E à medida em que você vai se preparando para essa prova, sendo exposta às questões, revisando o conteúdo, você vai melhorando o seu inglês. E o inglês que você adquire durante a sua preparação para o NCLEX é o suficiente muitas vezes para você conseguir realizar a prova e obter a sua licença profissional aqui nos Estados Unidos. É um inglês voltado mais para a área de saúde, é um inglês voltado para a sua profissão. Muitas vezes, muitas palavras que você vai aprender durante a sua preparação com o NCLEX têm uma similaridade muito grande com o português. Então fica muito mais fácil e mais gostoso, inclusive o aprendizado. Você consegue se desenvolver melhor nos seus estudos, até porque a prova do NCLEX, como é uma prova profissional, vai ter conteúdos sobre enfermagem, acaba que traz mais motivação para você durante a sua preparação. Você acaba se desenvolvendo muito, inclusive em várias habilidades no inglês, na parte do listening, que é do escutar, porque você muitas vezes vai precisar ouvir vídeos, na parte da escrita, onde você vai fazer os seus resumos, então você acaba adquirindo muito vocabulário, melhorando a sua gramática, na parte da leitura, quando você precisa estudar algum material. Então, mesmo que você tenha um nível básico de inglês e você comece a se preparar para o NCLEX, você vai se desenvolvendo no inglês no decorrer da sua preparação. Então, você não precisa ser fluente, você não precisa falar como um nativo para que você consiga passar nessa prova do NCLEX, tudo bem? A prova vai além do inglês, então não tem essa relação direta com o nível de fluência e com a taxa de aprovação da prova, tá certo? Então, vamos lá descobrir o nosso quinto mito. Lorena, eu preciso decorar todo o conteúdo que cai na prova do NCLEX? Eu preciso memorizar tudo aquilo que vai cair na prova? Não, a resposta é absolutamente não. Até porque isso é humanamente impossível.
Você não tem como decorar todo o conteúdo que cai na prova. O importante para a prova do NCLEX é você entender os principais conceitos do que é cobrado, das áreas em que são cobradas, de conteúdo que vai cair na prova. E você vai aprendendo os macetes do NCLEX à medida em que você vai realizando as questões, em que você vai se expondo ao conteúdo. É humanamente impossível você saber tudo que cai na prova. E uma dica extra, não vai existir esse dia em que você vai acordar plenamente e achar, meu Deus, fiz toda a revisão do NCLEX, eu estou pronta para fazer a prova. Esse dia nunca vai chegar. Por mais que você se exponha, por mais que você se prepare para essa prova, você nunca vai se sentir pronta para este dia. Sempre você vai pensar que você deixou de estudar algo. E tá tudo bem. Se você está se preparando para a prova do NCLEX, se você está se expondo ao conteúdo, fazendo questões, revisando, e você está observando que todos os seus resultados dos simulados das questões que você faz é um resultado positivo, você pode então marcar a sua prova e realizar. Independente de você não se sentir 100% segura e nem ter dado tempo de revisar absolutamente tudo. Muitas vezes, quando você tem um resultado positivo do seu simulado, mesmo sem ter revisado todas as áreas do NCLEX, tudo aquilo que é necessário, você consegue ter um resultado positivo, tá? O que eu não indico para você fazer é você fazer um programa de aceleração ali durante os seus estudos, não focar nas partes, nos conceitos importantes para a prova e você marcar a sua prova achando que você vai passar. Por quê? Porque você precisa lidar com as estratégias da prova do NCLEX e você só vai fazer isso à medida que você vai se expondo às questões. Então, por mais que você não entenda e não saiba todo o conteúdo que cai na prova, quando você entende a estratégia, o que o NCLEX quer que você responda, você consegue ter um bom resultado na sua preparação e na execução da sua prova, tá certo? Sexto e último mito. Lorena, me formei há mais de 10 anos. Tô velha na enfermagem. Meu Deus, será que eu vou dar conta de passar nessa prova do NCLEX? Será que porque eu me formei há muito tempo isso vai ter uma relação direta na minha aprovação ou na reprovação nesta prova? E a resposta é não. Não tem nada a ver com o tempo de graduação. O que acontece é que você precisa se preparar adequadamente para a prova do NCLEX. O que eu acredito que, na verdade, quem é um recém-formado que está acabando de sair da faculdade de enfermagem, ele tem as suas vantagens, obviamente, porque geralmente são pessoas mais novas, geralmente são pessoas que estão ali com todo o conteúdo ainda fresco na cabeça, acabou de revisar várias matérias ali durante o curso de graduação, então tá tudo muito fresco. Então é muito mais fácil para você se preparar e revisar até de forma mais rápida todo aquele conteúdo. Diferente daquelas pessoas que se graduaram há mais tempo, que talvez vão precisar de mais tempo ainda, com mais detalhe para revisar certas áreas. Principalmente quando você se gradua e aí você há muito tempo não se expõe mais a determinados conteúdos. Por exemplo, eu trabalhei grande parte da minha vida na área de terapia intensiva, então a parte de pediatria, a parte de saúde mental, a parte de saúde da mulher, eu não tive contato mais depois da minha graduação. Então, neste momento, quando eu passei a estudar para o NCLEX, eu tive que revisar e relembrar muita coisa que eu já não via há muitos anos. Então, isso leva um pouco mais de tempo para aquelas pessoas que se graduaram há mais de 5, 6, 10 anos, o que é normal, tá certo? Mas isso não tem um impacto direto na relação entre você passar e perder na prova. Tudo bem? Então, neste vídeo nós discutimos os 6 mitos relacionados ao NCLEX. Então, se você desvendou esse mito juntamente comigo, escreve aqui nos comentários o que era mito para você e que agora você sabe que é uma verdadeira mentira. Então, se você gostou desse vídeo, se você tem a sua pergunta sobre o NCLEX, coloque aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!